Olha só o nome do Toffoli indo para o saco, hein? Empresas de irmãos e primo do Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no caso Master. Olha o que eu estou falando para vocês. Esse caso do Banco Master mexe com muita gente e botou o Toffoli para dançar nessa parada. Essa reportagem da Folha de São Paulo aqui me parece uma tentativa de tirar o foco do Alexandre de Moraes e jogar o foco no Toffoli, hein? Ó, pode ser isso, porque o nome do Toffoli está indo pro lixo aqui. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. O pessoal não falou, na minha opinião, da coisa mais importante nessa história. O tal do fundo Arlim, que eles estão dizendo aqui, ó, que é um fundo ligado a suspeitas no caso Master. Tinha um cotista apenas. Apenas uma pessoa investia nesse fundo. Que coisa estranha, né? E quem é essa pessoa? Eles não falam aqui. Eu fiquei mais encucado com isso do que com o fato do fundo ter ligações com o REAG e coisa e tal. Quem é essa pessoa? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter Casa com Milei no Ancapistão, Marmota 2, aqui é Lobo Branco e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, primeiro, deixa eu fazer a denúncia que a Folha está fazendo aqui. Eu vou explicar para vocês, porque é uma denúncia séria. É sério. Não, tá todo mundo misturado nesse negócio, cara. É impressionante como é que o nome do pessoal Master tá ligado no tal do fundo REAG, né? Você pode achar estranho assim, não, porque de repente tem muita coisa ligada nesse fundo REAG, de repente todo mundo tá ligado no fundo REAG. Não, não é não. Mas o pessoal lá de Brasília, o Toffoli, não sei mais quem lá em Brasília, tá todo mundo ligado nesse fundo REAG. Que coisa estranha. E isso mostra realmente que tem alguma coisa estranha nessa história, tem alguma coisa que não tá batendo nisso daqui, né? Esse esquema do Banco Master é muito maior. Eu já falei para vocês, é minha suspeita, que o Tanuri está por trás dessa história toda. E eu fico mais encucado com quem é esse tal sócio do fundo Arlim. Então vamos ver a notícia aqui, olha só. Outro lado, ministros e parentes não comentam conexões, gestora e banco não se manifestam. Eu acho que é muito importante, eu fiz um vídeo mais cedo hoje falando como é que era o processo de lavagem de dinheiro que o Master fazia com o dinheiro do PCC, né? É o que estão suspeitando, é o que foi denunciado. Eu não sei se eles lavavam dinheiro ou não, mas a suspeita é essa, né? E uma coisa que talvez as pessoas não entendam, afinal, o que é um fundo? Porque, assim, eu vou falar para vocês, quem investe sabe o que é um fundo, mas muita gente no Brasil não investe, né? E se você for lá no seu banco, lá no site do seu banco lá, você vai ver uma opção de investimento ali. Aí tem várias coisas que você pode investir. O seu banco oferece para você uma série de fundos. O que é um fundo? É uma empresa ou uma equipe dentro de uma empresa que gerencia o dinheiro de outras pessoas. Então você pode botar o seu dinheiro nesse fundo, esse fundo ele tem um patrimônio, um determinado valor, você bota o seu dinheiro lá também, e esse patrimônio ele vai ser investido por essa equipe. É um grupo de pessoas, né, que teoricamente pessoas especialistas que sabem investir melhor do que você. Você aí é praticamente um Neandertal que não sabe porcaria de nada. Então você bota o seu dinheiro lá e essas pessoas muito mais inteligentes que você vão investir o seu dinheiro supostamente melhor do que você, vão comprar ações de uma empresa. Aí cada fundo tem um direcionamento específico, tá? Tem fundos que são fundos imobiliários, vão fazer o quê? Vão investir em imóveis, vão comprar imóveis que podem render aluguel, ou pode render quando vende o imóvel para outra pessoa. Tem fundos que são no agro, né? O FIAGRO, que são fundos que você investe em emprestar dinheiro para o agricultor vai pegar o seu dinheiro, vai plantar sei lá o quê, vai plantar batatinha na plantação dele lá, e quando ele colher as batatinhas e vender as batatinhas para o McDonald's, ele vai te devolver o dinheiro, entendeu? A lógica da coisa é essa. E tem muitos fundos que investem em ações, então você bota um fundo lá e tem uma equipe super capacitada, super inteligente, pessoas muito espertas mesmo, que vão pegar o seu dinheiro e vão investir em ações, e a ideia é que como essas pessoas são muito espertas no que elas fazem, elas vão fazer o seu dinheiro render bem. Você poderia, você diretamente comprar as ações, investir em imóveis, investir... Você pode. Você pode fazer isso, você não precisa participar de um fundo, né? Então, isso, eu acho importante notar isso, porque a gente tem falando aqui fundo isso, fundo aquilo, e às vezes a pessoa não sabe o que é um fundo, entendeu? Porque né, nem todo mundo está investindo, nem todo mundo sabe o conceito da coisa, tá?
Existem fundos que são ligados a bancos, os grandes bancos têm os fundos neles, né, aquela equipe de investidores que vai pegar o seu dinheiro, você pode botar lá o seu dinheiro nesse fundo e ele vai investir. O fundo é, em última análise, uma conta corrente com um monte de dinheiro ali, que o pessoal vai lá e investe em ações e coisa e tal, e quando tem lucro, né, você recebe o lucro desse fundo de investimento, né? Aí, isso é importante para entender a história. Então, olha só. Duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli do STF tiveram como sócio um fundo de investimento conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades. Então isso aqui é importante. O fundo que eles estão falando aqui é o Fundo Arlim. O Fundo Arlim de Investimentos teve, pelo menos até maio de 2025, ações da Taiaiá Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, que pertencia à família de Toffoli. Então, olha só como é que é a história. O Toffoli quer fazer um resort. Um resort é um negócio muito caro, né? Então você tem lá o terreno, você tem um dinheiro seu que você vai investir nisso daí, mas você precisa de dinheiro emprestado. Então o que você faz? Você oferece, né, esse papel de dívida. Você pergunta para os fundos aí, alguém quer investir no meu resort? Né? E aí esse fundo Arlim falou, olha, eu quero investir no seu resort, eu vou investir no seu resort. O que é um fundo? É um grupo de investimento ali em algum lugar, né, que estava justamente com dinheiro de várias pessoas que supostamente foi lá, investiu e ficou sócio do caso do Toffoli aqui. Mas o que é importante nessa história? Repare que o fundo, de certa forma, ele desacopla a pessoa que está investindo da pessoa que está recebendo dinheiro. E por que isso é importante? Isso é importante porque, algumas vezes, o fundo é usado exatamente para isso, para esconder quem é o sócio real desse empreendimento. Então você tem um empreendimento, que é o Taiaiá Administração e Participações, é uma empresa, né, um resort, lá em Rio Claro e coisa e tal. E ela teve aqui, ó, esse resort do Toffoli teve participação direta da DGEP Empreendimentos Incorporadora Imobiliária. Então, ou seja, teve uma empresa que investiu diretamente. Você pode investir diretamente nas coisas, você não precisa passar por um fundo. Por que você passa por um fundo? Supostamente porque você é uma pessoa que entende menos de investimento, você bota o seu dinheiro naquele fundo tem pessoas muito espertas e inteligentes que vão lá e investem o seu dinheiro para você, elas sabem investir melhor do que você. E esse fundo usou o dinheiro para investir no resort do Toffoli. Mas aí que eu falo para vocês, tem esse segundo fator que isso meio que esconde quem é a pessoa que investiu, né? Quem é essa pessoa que botou o dinheiro no fundo do Toffoli, né? Entupiram o fundo do Toffoli de dinheiro, meu amigo. Botaram o dinheiro no cu do Toffoli até não querer mais. Aqui, ó, a conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlim é um dos cotistas do RWP Plus, que é um outro fundo. Ah, isso é outra coisa. Um fundo pode investir em outro fundo. Não tem nada que impeça, né? O fundo, como eu falei para vocês, é um grupo de pessoas muito inteligentes, supostamente, né? A maior parte é uma camada de idiota que perde o seu dinheiro, mas supostamente é um grupo de pessoas muito inteligentes que vai pegar o seu dinheiro e vai investir melhor do que você, né? Vai decidir onde é que o seu dinheiro pode ser melhor investido, se vai ser em ação, se vai ser no resort do Toffoli, se vai ser em sei lá o quê, né? Então, ou seja, você pode investir em outro fundo, você pode falar, não, olha só, eu vou investir naquele fundo, aquele fundo está muito bom, eu vou investir naquele fundo ali, né? E lembra, esse é um ponto, investimento em fundo tem essa outra característica, de você não saber quem é a pessoa que está por trás. A partir daí é só o fundo falando, né? Então aqui, ó, o Arlim foi um dos cotistas do RWM Plus, que é um outro fundo, né? Que por sua vez também recebeu investimentos do fundo ligado ao Maia 95. O Maia 95 é um daqueles fundos que a gente viu lá, eu falei no vídeo mais cedo, que é um dos fundos que participava lá da lavagem de dinheiro, ou supostamente, a suposta lavagem de dinheiro, ainda está sendo investigado, ainda vai ter o devido processo legal, coisa e tal. Aqui, ó, o fundo Arlim em si não é alvo da investigação. E aí que eu falo para vocês um problema. O que eles estão explicando aqui é o seguinte, veja, você tem um fundo, você decidiu investir em um outro fundo. Você sabia que esse outro fundo era usado para a lavagem de dinheiro do PCC? Pode ser que não, pode ser que você não sabia. Você investiu sem querer, você olha só, esse fundo aqui tá legal, tem um bom rendimento, as pessoas que participam desse fundo parecem ser pessoas muito espertas e inteligentes, vão investir nesse fundo, né? Você não sabia que o fundo era um fundo de lavagem de dinheiro do PCC, pode ser que fosse o caso, né? Ou seja, o Arlim, ele foi um dos cotistas de um outro fundo que, por sua vez, também recebeu fundos do coisa do PCC. De repente o cara nem sabia, talvez o Arlim realmente não tenha nada de errado, essa equipe que gerenciava o Arlim ali, não sabia. O problema é que às vezes sabia, entendeu? Às vezes sabia que tinha coisa errada naquele negócio, investiu assim mesmo.
É uma coisa ou é outra? A polícia vai investigar e vai chegar. Tá aqui a explicação, olha só. É meio complicado esse troço, né? Tá aqui, o irmão do Toffoli, dois irmãos do Toffoli são sócios da Maridit Participações, que é sócio da Tainá Administração, que é a dona do empreendimento lá de Rio Claro, né? E tem também o primo do Toffoli, o Mário Humberto Degani, que também era sócio da DGEP, e a DGEP investiu também, não sei o que lá e coisa e tal, e o Fundo Arlim investiu nessas coisas todas. Só que o Fundo Arlim, além disso, investiu também no fundo RWM Plus, que foi um fundo que também o Maia 95 investiu. Ou seja, isso quer dizer que o Toffoli lavou dinheiro para o PCC? Não, não quer dizer isso necessariamente. Por quê? Porque pode ser que o fundo Arlim não sabia, ele investiu nesse fundo aqui porque era um fundo legal, parecia bacana. Olha só que nome bonitinho, RWM Plus, parece um nome bacana, coisa de gente que sabe o que vai fazer com o seu dinheiro. Vou botar dinheiro lá, né? Então, assim, não quer dizer que necessariamente eles sabiam o que estavam fazendo. Agora, só umas coisas, né? O Toffoli está defendendo o Vorcaro com unhas e dentes. O Toffoli sabe que aquela decisão dele da cariação é uma coisa absurda. Ele sabe que não tinha lógica nenhuma aquilo. Botar sigilo depois de uma viagem no jatinho para ver o jogo do Palmeiras, ele sabe que aquilo é feio pra caramba. Não tem como justificar aquilo. Por que o Toffoli tomou essas decisões absurdas assim? Pode ser por medo de que a coisa desmorone e caia nas costas dele, né? Pode ser por medo que o pessoal, você sabia, o pessoal do Arlim ali. E aí que eu falo para vocês, esse fundo Arlim, eles não estão falando nada do fundo Arlim aqui, olha só. Com apenas um cotista, o Arlim foi encerrado. Isso tudo aqui acabou ano passado, tá? Justamente quando teve a liquidação do Toffoli, quando teve a liquidação do Banco Central lá do Master, deu merda para todo mundo, o fundo Arlim foi fechado. Aí aqui, ó, ele tinha apenas um cotista. E aí que acende a coisa. Olha só, como é que é um fundo? Um fundo, como eu falei para vocês, é uma equipe especializada que vai investir o dinheiro melhor, né? E um fundo que tem uma só pessoa, um cotista só, existe isso, existe, né, fundos exclusivos. Você é um cara muito rico, você tem dinheiro pra caramba, tem dinheiro para dar com pau, aí você contrata uma equipezinha para gerir o seu fundo, você tem um fundo exclusivo seu, você não precisa aplicar no fundo do banco, não, você contrata pessoas muito espertas, muito inteligentes, com QI acima da média, que vão saber aplicar o seu dinheiro lá e fazer render, né? E além disso, não vai aparecer o seu nome, vai aparecer o fundo investindo nas coisas, não o seu nome. Aliás, esse negócio de também você isolar o nome da pessoa, isso é importante para outra coisa, tá? Isso, por exemplo, já pensou como é que você faz para comprar você que é muito rico, e você de repente quer comprar uma fazenda em algum lugar. Vamos supor, o Silvio Santos resolveu comprar um sítio no interior de São Paulo. Se o Silvio Santos chegar pro dono do sítio e falar assim, eu quero comprar o seu sítio. O cara, você fala, eu quero 300 trilhões de reais pelo meu sítio. Pô, o Silvio Santos tem dinheiro pra caralho, entendeu? Então tem esse outro fator também de você esconder o nome de quem tá comprando de verdade. Aí quem chega lá é um advogado, ela fala, olha só, eu tenho aqui um cliente muito pobre, mas ele tá juntando uns trocadinhos aqui pra comprar um sítio. Aí a gente queria comprar seu sítio. Você vende por 95 mil reais, né? Aí, pô, aí negocia, e chega no valor. Entendendo o problema? O problema é que se uma pessoa muito rica chega para fazer o negócio ela mesma, né? As pessoas vão cobrar mais caro, é lógico, pô, você sabe que a pessoa tem dinheiro, você vai pedir os tubos da pessoa, né? Então, existe esse negócio de fundo exclusivo, é fundo para uma pessoa só. Só que o fundo exclusivo não é uma coisa tão boa do ponto de vista de imposto, né? Paga imposto mais caro. Então você começa a ter esse caso aqui, ó. Essa aqui, ó, é o informe quadrimestral do fundo Arlim, aqui na CVM, né? Então esse aqui é o site da CVM, e tá aqui, ó, nome do fundo, Arlim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica, né? Quem é que era o administrador? Quem que era a equipe esperta que fazia a administração desse tudo? Pessoas muito inteligentes. Era da REAG, cara. A REAG é aquela administradora de recursos que tá ligada ao PCC e coisa e tal, que estão investigando coisas absurdas aí, né? É por isso que eu falo. Pode ser que seja alguém ligado, que sabia que a coisa dava merda, sabia que tinha merda na coisa? Pode ser que soubesse. E aí, olha só isso aqui, ó, o fundo tem dinheiro aqui, ó, 35 milhões de reais, a gente não tá falando de trocado aqui não, tá? Não é o seu investimento de 80 mil reais que tá feliz da vida, caralho, juntei 80 mil reais, tô rico. Não, é 35 milhões de reais que tinha o fundo lá do Arlim antes de ser fechado, foi fechado, tá? E aqui, ó, número de cotistas por categoria, pessoa jurídica não financeira. Uma pessoa jurídica, única jurídica, tem 100% das cotas. Quem é essa pessoa jurídica? Quem é essa pessoa que está investindo no Arlim?
Entenderam? É isso que eu queria saber. Não tem informação em lugar nenhum. Procurei aqui um monte de coisa. Uma empresa pegou 35 milhões de reais, que não é pouco dinheiro, dá para fazer um churrasco legal, e botou num fundo. E esse fundo investiu nas tretas do PCC e investiu no negócio do Toffoli. Quem que é essa pessoa? Quem que está por trás do fundo Arlim, né? É estranho isso, né? Ou seja, não sei, alguém vai estudar e vai descobrir aí, né, quem que é, coisa e tal. Então tá falando aqui que o Arlim investiu na DGEP, e investiu na coisa lá do coisa, né? Investiu em mais um monte de coisa, outras cotas, e também investiu no RWM Plus, que é um outro fundo que esse é ligado diretamente ao tal do 95, sei lá o que, 95, como é que é o nome? Maia 95, que é um outro fundo que é ligado ao PCC. Então repara o problema aqui. Em princípio não tem nada errado. Por quê? Porque pode ser que a pessoa do fundo Arlim não soubesse que estava coisa. Mas vamos combinar. Você acha que não sabia? Você acha que o Toffoli tomou essas decisões no mesmo sentido de esconder essa coisa toda, sem saber de nada, sem querer investir nesse fundo aqui, rapaz, e deu problema. Na verdade, esse fundo investiu no Toffoli, né? Ou seja, o que dá a impressão é que é alguém dando dinheiro para o Toffoli. Assim, a gente estava reclamando dos 129 milhões que o Alexandre de Moraes recebeu através do escritório da esposa dele, né? Talvez a gente esteja vendo aqui o dinheiro que foi pago para o Toffoli. Não sei, eles vão investigar aqui e vão ver a coisa. Então tá aqui, ó. Empresas ligadas a parentes de Toffoli teriam um fundo associado ao caso Master e pior, ligado ao PCC, né? O que eles estão botando só o caso Master aqui, mas não é só o caso Master, é a ligação do Master com o PCC. Aí você percebe por que o Toffoli tá tanto sigilo, tudo. Ninguém fala nada, vai chegar no meu irmão, não pode falar nada não. E se chegar no irmão, chega nele, né? Os irmãos dele certamente são os laranjas dele, né? Então essa é a situação, meu amigo. A coisa tá ficando feia pro Toffoli, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.